Olá, viva! Iniciamos hoje uma série de programas de divulgação com temáticas do nosso tempo, sendo algumas dessas temáticas de tempos que se perdem nas brumas do passado e que muito provavelmente continuarão sendo um desafio para o futuro. A longa luta da humanidade pelo pão, pela justiça e pela paz é o mote da nossa intervenção aqui. Teremos em conta, entre outras coisas, a escravatura, os direitos humanos e a igualdade de direitos, o Estado Novo e a resistência em Portugal, as migrações e a tragédia dos refugiados, a Guerra Civil de Espanha e as duas grandes guerras mundiais, as descolonizações em África, a guerra colonial e as independências das colónias africanas. Também o 25 de Abril, claro, e o movimento das Forças Armadas, os poetas e os cantores de Abril, o aquecimento global e as alterações climáticas, as estratégias políticas das grandes potências, o desenvolvimento económico e a luta contra a pobreza em Portugal e no mundo. Cada programa pretende ser um momento para reflexão de nós próprios e de todos aqueles que tiverem a oportunidade de nos ouvir. Teremos música, muita música, com letras e poemas intemporais, mas com especial relevo para os trovadores que nos interpelam e acompanham nos momentos bons e maus das nossas vidas e da nossa consciência coletiva. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom. Oh, freedom. Freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. Over me. And before I be a slave, I'll be buried in my own grave and go home to my Lord and be free. No more weeping, don't you know? No more weeping. No more weeping over me. And before I be a slave, I'll be buried in my own grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. Freedom. Oh, freedom. Freedom over me. And before I be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. And before I be a slave, I'll be buried in my grave. I'm going home to my Lord and be free. A escravatura é uma mancha que cobre a humanidade desde os tempos mais remotos. Laurentino Gomes, escritor brasileiro, no seu livro Escravidão, refere: a escravidão é um fenómeno tão antigo quanto a própria história da humanidade. No mundo inteiro, desde a mais remota antiguidade, da Babilónia ao Império Romano, da China Imperial ao Egito dos faraós, das conquistas do Islão na Idade Média aos povos pré-colombianos da América, milhões de seres humanos foram comprados e vendidos como escravos. Provinham de todas as regiões,
raças e linhagens étnicas, incluindo eslavos, designação que originou a palavra escravo. Eslavos de olhos azuis das regiões do Mar Báltico. A descoberta e a ocupação de um novo continente pelos europeus, na viragem do século XV para o XVI, adicionaria ingredientes inteiramente novos a essa história. Nada foi tão volumoso, organizado, sistemático e prolongado quanto o tráfico negreiro para o Novo Mundo. Durou 3 séculos e meio. Promoveu a imigração forçada de milhões de seres humanos. Envolveu 2 oceanos, Atlântico e Índico. 4 continentes, Europa, África, América e Ásia, e quase todos os países da Europa e reinos africanos, além de árabes e indianos que dele participaram indiretamente. Além disso, redesenhou a demografia e a cultura da América, cujos habitantes originais, os indígenas, foram dizimados e substituídos por negros escravizados. Temos connosco a professora Isabel Castro Henriques, uma referência em Portugal e no mundo sobre o estudo e a divulgação desta temática, que não é apenas do passado, pois a escravatura é de novo um problema sério para a humanidade. Isabel Castro Henriques nasceu em Lisboa em 1946, tendo-se licenciada em História em 1974 na Universidade de Paris I. Em 1993, doutorou-se em História da África na mesma universidade, com uma tese consagrada ao estudo da Angola oitocentista. Professora associada com a agregação do Departamento de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde introduziu os estudos de História de África em 1974 e deu aulas durante quase 40 anos. Além de muitos trabalhos de natureza científica, publicou, entre outros, o recente livro Os Pretos do Sado. Olá Isabel, muito bom dia. É um prazer enorme estares aqui connosco para esta gravação, para falarmos sobre este tema, que continua a ser um tema dos nossos dias também, a escravatura. E eu começaria por te perguntar por que razões e qual o motivo que te levaram a escolheres este tema como, digamos, a grande orientação de investigação na tua vida. Bom, obrigado, Fernando, e obrigado pelo convite e por estar aqui. É com muito gosto que aqui estou. E, enfim, em relação à tua questão, é uma longa história, não é? Quer dizer, o meu interesse pelas questões relacionadas com a escravatura africana é uma longa história, que tem a ver com todo o meu percurso a nível de estudo, a nível de investigação, a nível intelectual, se podemos dizer assim, que começou há muitos anos, já lá faz este ano precisamente, ou fez o ano passado, 50 anos que eu comecei a estudar a África. É possível 50 anos, Isabel? É possível, 50 anos. Foi em 1970, precisamente na Universidade Francesa. O tempo passa, não é? É verdade, 50 anos. Portanto, é muito tempo, é muita coisa. Foi uma investigação que eu fiz sempre de uma forma bastante apaixonada, porque eu sou assim. E tudo começou muito tempo antes, aliás, na minha adolescência, quando eu me comecei a interessar pelas questões da África, não da África diretamente, curiosamente, não se tratava propriamente de pensar, enfim, pensar em termos de adolescente, claro, mas de pensar na África colonial portuguesa de então, mas, sobretudo, porque tinha acesso a revistas estrangeiras que havia em casa dos meus pais e que falavam muito nos anos 60, no final da década de 50, mais nos anos 60, no princípio, nos primeiros anos de 60, falavam da questão dos negros americanos, norte-americanos, e de todos os processos de violência por que eles passavam. E essas revistas traziam inclusivamente fotografias. E foi sempre uma coisa que muito me impressionou, a violência contra populações de origem africana, negras, nos Estados Unidos. Foi assim que eu comecei a interessar-me pela África e pelas questões da violência sobre os africanos, neste caso concreto na América. E depois o tempo foi passando e em 1966 eu fui à África, fui a Angola, estive em Angola e fui simplesmente por uma razão pessoal, porque o meu namorado de então foi para lá fazer o serviço militar. Na Guerra Colonial, Na claro. Guerra Colonial, e eu fui lá ter com ele e casei, aliás, na cidade do Huambo, na altura chamada Nova Lisboa, em 1966.
E foi assim que eu entrei em contacto direto com as colónias portuguesas e com a situação colonial que se vivia então e que era, obviamente, mitificada, isto era transformada numa situação de positiva pelo sistema colonial e pela política da época, pelo Estado Novo, na época, estamos em 1966, e verifiquei, efetivamente, aí que as situações eram diferentes, não é? Eu assisti a algumas cenas de violência, verifiquei que, por exemplo, os africanos negros não iam ao cinema dos brancos, havia cinema para branco e cinema para negro, e todo um conjunto de outras situações que eu não conhecia na época e que na altura me marcaram. E, portanto, a África entrou por aí diretamente, a África colonial portuguesa, dei-me conta dessa realidade quando estive entre 66 e 68, embora pelo caminho eu tenha vindo quase vários meses para Lisboa porque tive uma filha, entretanto fiquei à espera de um bebê da minha primeira filha, que nasceu em 67, mas tive, apesar de tudo, passei um ano em África, na cidade do Huambo, no Planalto Central, na cidade de Nova Lisboa. E, portanto, a partir daí, a África entrou, efetivamente, de uma forma definitiva na minha vida, e quando voltei para Portugal, fui para Paris estudar, na medida em que, como se sabe, a África não era tema de estudo no quadro da Universidade Portuguesa, onde eu tinha estado antes de ir para a África durante um ano ou durante 2 anos. Não era, obviamente, a não ser a África dos portugueses. Isto era uma visão da África ligada aos descobrimentos e à expansão portuguesa e, portanto, no fundo, a permanência e a presença dos portugueses em África, que era tida como uma presença civilizatória, digamos assim. Exato. E fui para Paris, e foi então em Paris que, em 1970, que eu entrei na Sorbonne no primeiro ano da universidade. Eu fui fazer a licenciatura desde o princípio, não pedi equivalências às cadeiras que já tinha feito em Portugal. Fiz a licenciatura toda em História na Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne, chamava-se assim, e chama-se assim ainda. E aí comecei, efetivamente, a estudar a história da África e fiz todas as cadeiras que havia sobre a África. A África era, então, um espaço muito importante no quadro intelectual e universitário francês. Portanto, era o tempo pós-descolonização e independências africanas, sobretudo. Que tinham começado, salvo erro, em 61, na sua esmagadora maioria, não é? Sim, tinham começado nessa altura e, portanto, estávamos precisamente num período em que havia uma grande alteração e uma grande movimentação no quadro universitário francês. Foi pós-68, não esqueçamos que tinha sido maio de 68 há 2 anos. Eu, aliás, cheguei a Paris em 69. E, portanto, havia toda uma alteração, uma mudança, uma transformação do sistema universitário e a África, como outras partes do mundo, como a história da China, a história da Rússia, a história da América, digamos que o mundo tinha entrado de uma forma particularmente premente, particularmente profunda no ensino universitário francês. E eu fiz todas as cadeiras de História da África, fiz outras fiz muitas cadeiras diferentes, mas fiz a História da África toda, fui sempre fazendo História da África e foi aí que me dei conta que a África tinha história, que era efetivamente uma realidade desconhecida em Portugal. A África eram povos primitivos, eram povos selvagens e, portanto, eram povos sem história, como, aliás, vinha sendo uma norma do pensamento historiográfico desde o século XIX em particular, desde Hegel, final do século XVIII, em que efetivamente os povos africanos eram povos sem história porque fixos, porque imóveis, porque sem civilização, porque sem cultura, porque sem língua. Claro. Não havia línguas africanas, havia dialetos africanos, não sei se te lembras disso. E, portanto, tudo isso tinha mudado e, efetivamente, a Universidade Francesa foi um espaço extremamente importante. Se me permites, quer dizer, tu tiveste a sorte de ter estado em África por razões pessoais, não é? Sim. E depois chegas a Paris, numa altura de uma efervescência de ideias e de alterações relativamente ao mundo e relativamente às coisas, que também tiveste essa sorte de encontrar gente de todo o mundo
nesse fervilhar de ideias, nessa efervescência incrível sim. em que se procurava de facto Não havia. encontrar uma outra situação perante os povos. Não é? Era então uma situação de grande dinamismo intelectual. Eu tive professores, todos os grandes nomes que trabalhavam sobre a África, desde o Balondier, por exemplo, ou Vancina, etc., toda uma série de personalidades que hoje são consideradas como fundadoras dos estudos africanos à escala mundial, foram ouvi-os. Uns foram meus professores diretamente, outros participavam nas muitas conferências, seminários que eram organizados na Sorbonne, dos quais eu participei sempre. Portanto, foi efetivamente um período extremamente importante, que foi também um período da mudança fundamental do pensamento historiográfico, não é? É também um momento em que a história, com grandes historiadores franceses, adquire um volume e uma densidade particular de ciência social, digamos assim. Estamos a falar de Brodel, por exemplo, não é? Efetivamente foi nessa época que eu que eu cheguei a Paris, que eu me instalei em Paris, que eu estudei em Paris e que eu participei no quadro da universidade, no quadro universitário, na Sorbonne, participei em toda uma agitação intelectual extremamente importante, em que os estudos africanos tinham uma parte muito fundamental, muito relevante. Sem dúvida. Isabel, se me permites, vamos ouvir então aqui agora uma música de Joan Baez, Amazing Grace, que tu conheces, com certeza, sim, não é? Sim, é aliás uma das grandes cantoras também de todo este período. Claro, exatamente. Que faz de parte contestação, sim, à Guerra de Vietnã. Exatamente. Todas essas situações. Há um grupo enorme de grandes cantores e músicos que participam nesta agitação de consciências. E que marcaram assim. A música até aos nossos dias, fundamental. Vamos então ouvir sim. esta música. That saved a wretch like me. I once was lost,
Então, continuando a nossa conversa com a professora Isabel Castro Henriques, eu gostava que tu comentasses esta situação que o Gomes e Anos de Azurária descreve em Lagos, em 1444, salvo erro, em que ele nos refere que desembarcaram nesta cidade do Algarve 235 escravos, homens, mulheres e crianças. Sabes se é este o primeiro relato do tráfico de escravos em Portugal? Tens noção de que é este o primeiro episódio contado, escrito? Bom, em relação a essa questão, e já agora, porque há bocadinho fizeste uma pergunta sobre porque é que eu me interessei pela escravatura e pela questão da escravatura africana, contei-te um pouco da minha história relacionada com a história da África, mas é evidente que a escravatura, esse fenómeno dramático da escravatura africana, constitui uma parte, constitui um fragmento importantíssimo da história africana, não é? E, portanto, desde cedo, os escravos e o estudo da escravatura interessou-me, comecei a trabalhar. O primeiro grande trabalho que eu fiz sobre a escravatura africana tem a ver com a minha tese de mestrado, em que analisei, estudei a história da escravatura em São Tomé e Príncipe, nos séculos XV e XVI a XVII, século XV a século XVII, finais do século XV a século XVII. A escravatura é essa relacionada precisamente com a produção do açúcar, com a cultura da cana, a monocultura da cana do açúcar, que era, como se sabe, uma matéria-prima, um produto particularmente relevante em termos económicos nos mercados europeus. E, portanto, a produção do açúcar tinha sido muito acarinhada e marcava as relações que Portugal estabeleceu na altura com o Império Colonial, mas, sobretudo, neste campo concreto, com São Tomé e Príncipe. E, portanto, foi o meu primeiro trabalho sobre a escravatura, tem a ver com esses escravos que trabalharam em São Tomé nas plantações de cana-do-açúcar e que deu origem depois, ou que melhor, não é bem deu origem, mas que definiu um sistema de produção e de trabalho que veio a ser depois desenvolvido no Brasil. Portanto, de São Tomé para o Brasil, isto é, no fundo, a caminho da América e de todo um processo que depois se desenvolveu no continente americano. Mas em relação a esta questão, portanto, estamos aqui nos primórdios da escravatura, do tráfico de escravos. Esse acontecimento de que tu falas, em Lagos, em agosto, salvo erro, dia 8 de agosto de 1444, tem a ver com o desembarque, como disseste, de um número significativo de escravos que chegam à cidade de Lagos. Efetivamente, podemos considerá-lo como um momento fundador da escravatura africana em Portugal e da forma como se organizou o sistema que levou à utilização da mão de obra escrava no nosso país. Lagos e o Algarve foram efetivamente o primeiro espaço de Portugal continental, foram o primeiro espaço a receber precisamente esses escravos. E esse episódio... E porquê Lagos, Isabel? Era o Algarve. Não esqueçamos que o Infante Dom Henrique estava no Algarve. Não esqueçamos que pensar todo o processo da expansão portuguesa estava no Algarve, com o Infante Dom Henrique. Portanto, Lagos e o Algarve ocupavam então um papel muito significativo no quadro da expansão portuguesa, e os escravos vinham, como é evidente, no quadro da expansão portuguesa. Portanto, os descobrimentos tinham essa vertente de conhecimento, digamos assim, dos espaços africanos, da costa africana, mas esse percurso e essas viagens de reconhecimento da costa africana eram viagens que, na volta e no regresso, traziam escravos. Portanto, a ideia de comércio também se veio a verificar, não logo desde o início. Os primeiros escravos que vêm para Portugal vêm ainda não conseguidos através, digamos assim, de relações comerciais, mas através do rapto e da pilhagem. Portanto, eram atacadas as populações, raptadas, levadas para os barcos e trazidas para Portugal. Portanto, essas são a primeira forma que rapidamente o Infante Dom Henrique decidiu alterar e definir um meio comercial como um meio fundamental para se trazerem escravos para Portugal.
para Portugal, depois para a Madeira. Como sabemos, a Ilha da Madeira já estava a ser colonizada por portugueses, para os Açores também, embora tenha sido na Madeira que mais se desenvolveu por causa precisamente também das plantações do açúcar. Os escravos eram conhecidos como uma mão de obra importante para as plantações do açúcar, já utilizados pelos árabes nas ilhas do Mediterrâneo. E, portanto, não era uma novidade, era já um conhecimento que existia sobre a importância dessa mão de obra africana nas plantações da cana-do-açúcar, não é? E, portanto, vêm para Portugal. Lagos, Algarve é precisamente o ponto do país, e Lagos em particular, que desempenha um papel fundamental em todo esse processo dos descobrimentos e da expansão. Nessa época estamos em meados do século XV. Esse acontecimento é um acontecimento particularmente importante, porque ele define as primeiras formas de distribuição de escravos por vários proprietários da região, da sua utilização depois, nomeadamente uma utilização na agricultura, mas tem uma outra vertente que é muito interessante e que é menos vezes assinalada e que tem a ver com a posição e com uma leitura que o próprio Zurara, cronista da coroa, faz destes homens e destas mulheres e destas crianças de origem africana. Essa leitura é uma leitura de classificação destes homens e de hierarquização através da raça. Ele fala, diz o Zurara, que se tratava de uma mercadoria muito linda de se ver, como ele diz, mais ou menos a frase é esta, bonita de se ver, em que apareciam os mais claros, os mais escuros e os médios. E os mais claros, brancos, da razoada brancura, diz o Zurara, eram os mais inteligentes, os mais cultos, aqueles que apareciam como, digamos assim, mais normais, entre aspas, dentro da lógica branca, da lógica europeia e portuguesa. Depois os médios, que deviam ser provavelmente oriundos do Norte de África, mais mestiços e médios, portanto, oriundos dessa zona. E depois aqueles que se assemelhavam às criaturas do inferno, ou seja, aqueles que eram negros e que naturalmente eram considerados os mais selvagens. E esta é também uma leitura fundadora daquilo que veio a ser ao longo de muitos anos, de muitos séculos, o nascimento e o crescimento de um preconceito anti-negro em que via os negros e escravos como seres inferiores. Sem dúvida, ele também, apesar de tudo isso, há um momento em que se emociona e que diz que tristeza, eles vão ser separados, mais ou menos isto, não é? Vão ser separados, os irmãos dos irmãos, os pais dos filhos, enfim, os companheiros entre si vão ser separados, cada um vai para seu lado. Mas tudo isto vale a pena porque, no fundo, serve para a salvação das suas almas, não é? Exatamente. São pessoas que viviam fora da lei de Deus e, a partir desse momento, poderiam ser resgatados para o cristianismo. E, nesse sentido, era válida, digamos assim, esse comércio da escravatura. Se não te importas, vamos ouvir o Vitorino na Queda do Império, porque me parece ser uma música que nos fala também, música e letra que nos fala destes momentos. Perguntei ao vento onde foi encontrar mago, sopro, encanto, nauda bela em cruz, foi nas ondas do mar, de mundo inteiro, terras da perdição. Arco, império, 1000 almas, por pau de canela e mazagão. Pata de negreiro, tira e foge à morte, que a sorte é de quem a terra amou e no peito guardou. Cheiro
mata eterna, laranja luanda sempre em flor. Isabel, um investigador de um tema como este, o investigador age relativamente a este tema como se fosse uma investigação de outra área qualquer, ou por vezes vacila e emociona-se com as descrições que vai encontrando, enfim, nos documentos do seu próprio trabalho. Um investigador, se vacila nesse momento, o seu trabalho pode ser considerado menos nobre, menos válido, menos científico? Acontece a ti, por vezes, momentos enfim, de alguma emoção, que te perturbem, digamos assim, enquanto ser hoje, do século XXI, imaginar que havia pessoas que traficavam e que viviam, enfim, num ambiente terrível como este? Eu começava precisamente pelas tuas últimas palavras, do Zurara, que se emociona, de certa maneira, que sente alguma emoção quando assiste à distribuição, à partilha e à separação dos pais e dos filhos, etc., na zona de Lagos, distribuição dos escravos. Ele era cronista, também se emociona. Eu penso que todos nós, cronistas, nesse caso, ou historiadores hoje em dia, ou outros, nos emocionamos, como é óbvio, não é? É evidente. Não significa isto que todos se emocionem da mesma forma. Haverá certamente alguns mais distantes, mais frios, que de uma forma, digamos assim, mais objetiva, são capazes de se separar completamente e afastar-se das emoções produzidas por situações de grande violência. Outros não. Eu sou das que não me separo. Enfim, efetivamente, estas descrições e as justificações que muitas vezes são dadas para aceitar essas situações de violência, como a que acabaste de dizer a propósito da religião e da cristianização destes homens e destas mulheres que eram escravizados, como se a cristianização e o batismo, fundamentalmente, fossem meios fundamentais para justificar essas ações. Mas a verdade é que a investigação não pode, obviamente, estar dependente e marcada, sobretudo, pela emoção.
Portanto, a emoção existe, mas a investigação tem que ser rigorosa e tem que ter em linha de conta aquilo que são as normas e as regras fundamentais que o investigador segue quando analisa documentos da época ou documentos que falam de situações trágicas. E, portanto, penso que as coisas se articulam, não há emoção, mas há também o rigor que a investigação exige. Num dos teus últimos trabalhos, um dos trabalhos mais recentes, que tem por título Os Pretos do Sado, que saiu não há muito tempo, e é um trabalho que é feito um pouco na base daquilo que o Leite de Vasconcelos fez aqui há um século e qualquer coisa, não é? Naquela área também. Esta obra, apesar de ter visto a luz do dia em tempos de pandemia e do acesso ao livro estar dificultado pelo necessário confinamento das pessoas e do encerramento das livrarias, não obstante estes constrangimentos, a primeira edição encontra-se esgotada, o que revela um grande interesse por parte do público leitor. Podes contar-nos um pouco desse mistério dos campos de arroz do território do Val do Sado? Ora bem, aí tens uma investigação que eu fiz com alguma emoção, com bastante emoção. Eu ia dizer isso, porque houve pessoas que referiram isso, não é? Exatamente. Não obstante todo o rigor com que fizeste a investigação, nota-se alguma emoção. Porque efetivamente... Talvez também porque são coisas ainda mais recentes, não é? Sim, talvez. E que deixaram marcas profundas, não é? Exatamente. Portanto, foi uma investigação que eu iniciei há 2 anos, que eu gostei muito de fazer, que me deu muito, muito prazer em fazer, que me levou a um conhecimento que eu não tinha a adquirir um conhecimento que eu não tinha relativamente a essa população sadina, essa população do Sado. Aquilo que o Leite de Vasconcelos diz no final do século XIX é muito pouco, apenas refere a existência dos pretos do Sado, ou dos carapinhas do Sado, utilizando um certo número de designações, porque como eram chamadas essas populações, com alguns traços físicos africanos, no final do século XIX, e comecei precisamente por ler tudo o que ele tinha escrito, que não era muito, e verifiquei uma ausência de conhecimento relativamente a essas populações. Essa ausência de conhecimento levou-me, por isso, a tentar perceber quem eram, quando é que ali se instalaram, de onde vinham, o que é que faziam, como é que viveram, que tipo de trabalhos fizeram, como é que se integraram na sociedade portuguesa, até aos dias de hoje, em que, através de várias entrevistas que fiz também, e da recolha de memórias, percebi e dei-me conta de que esses homens e essas mulheres são profundamente alentejanos. A sua identidade é uma identidade alentejana, portuguesa, e que verifiquei também que as marcas de uma africanidade muito longínqua desapareceram praticamente todas. Hoje em dia, eles não se reclamam de uma origem africana, não. Eles reclamam-se do seu Alentejo, da sua identidade alentejana e da sua identidade portuguesa. E, portanto, essa história pareceu-me particularmente fascinante. Percebi, através da investigação que fiz no arquivo da Torre do Tombo, portanto, documentos do século XV e do século XVI, que essa população, uma população de origem africana, como escrava, tinha sido instalada na região a partir de finais do século XV. As fontes permitem-nos fixar essa chegada dos africanos nos finais do século XV e não apenas no século XVIII, como diz o Leite de Vasconcelos e como é mais comum encontrar-se nas diferentes poucas referências a esta situação. Não é do século XVIII, nem é do século XIX, os primeiros vêm nessa altura. Só que é uma primeira fase diferente. É uma primeira fase em que esta população se encontra dispersa nas estruturas agrárias da região, das propriedades da região, trabalha em tudo o que é para trabalhar, nomeadamente na agricultura, trabalham na agricultura, são escravos, como viviam outros escravos na sociedade portuguesa desde essa altura, que foram introduzidos muitos escravos em Portugal, e vivem, digamos, num sistema de integração como escravos, mas num sistema de integração pelo trabalho e pela religião também, porque são batizados, porque os senhores são obrigados a ter algumas regras, têm algumas regras de educação religiosa dos escravos, que é obrigatória,
e ali vivem durante vários séculos, fazendo todos os trabalhos mais duros que existiam na região do Sado. Não terei muito tempo para falar sobre essa questão, mas é efetivamente uma pesquisa... É pena, Isabel, é pena, mas muito provavelmente marcaremos um outro encontro, disso, sim, uma manhã, para falarmos sobre estas questões. Logo não é? se verá, sim. Claro. Mas depois, a partir do final do século XVIII, a segunda metade do século XVIII, sobretudo com a introdução do arroz, nós assistimos à chegada de outros africanos. Estamos já num período final do século XVIII, 1761, que é a data que marca o princípio, o início da abolição da escravatura em Portugal pelo Marquês de Pombal. Estamos já num período que se vai seguir e que é o período da abolição da escravatura em Portugal. E, portanto, esses africanos que vêm são já, na sua maioria, livres. Há várias hipóteses, há várias teorias sobre a chegada de um grupo de grupos de africanos importantes do ponto de vista demográfico que se vão instalar nessa região. Também não terei aqui muito tempo para falar sobre essas várias hipóteses, nenhuma delas provada com documento concreto muito preciso sobre essa situação, mas há várias, nomeadamente terem sido trazidos para trabalhar precisamente no arroz. Efetivamente, eles vão trabalhar no arroz. E, contrariamente ao primeiro grupo do século XV, XVI, que era um grupo mais pequeno e disperso pelas diferentes propriedades rurais, este segundo grupo vai concentrar-se na margem esquerda do Sado, na região sadina, na região central do Sado, não sei aqui explicar, não tenho aqui um mapa para dizer, mas em torno, por exemplo, de São Romão do Sado, de Santa Margarida do Sado, nessa região, e aí se fixa uma comunidade. Como diz o Leite Vasconcelos, era uma colónia de pretos do Sado, era uma colónia. É, portanto, já não uma fixação dispersa, mas uma fixação concentrada, o que nos permite compreender também a persistência de formas, digamos assim, de marcas físicas nesta população. Mas, obviamente, são já não são descendentes, alguns de escravos existentes, outros são os tais que vieram na segunda metade do século XVIII, ali se fixa essa comunidade e essa comunidade vai integrar-se essencialmente através do trabalho, e o trabalho é o trabalho no arroz, é o trabalho nos arrozais. Um trabalho extremamente duro, há descrições muito duras do trabalho no arroz, da doença, da falta de horários, do trabalho de sol a sol, da maneira como estas populações viviam a trabalhar no arroz, são relatos muito dramáticos, de uma grande dureza que nós encontramos até ao século XX. E, portanto, o trabalho vai até ao século XX, procurando dar conta da vida destas populações, que ao mesmo tempo eram também discriminadas na região pelo facto de terem uma pele mais escura e de serem descendentes de escravos, alguns deles. Muitos deles, não é? E, portanto, esse binómio físico e social que marcava os africanos, esse binómio físico e social que marcava a realidade africana e a marca, que era a marca dos africanos, desempenhou um papel muito importante na fixação de um preconceito português que veio, eu diria, até aos nossos dias. E que é esse preconceito que nos faz olhar, e que faz olhar os portugueses durante o século XX e até quase até aos nossos dias, um preconceito que os considera os africanos inferiores, que olha os africanos ainda como descendentes de escravos, que são pretos, pouco civilizados, selvagens. Depois aqui articula-se toda esta situação portuguesa com aquilo que se passou a partir do século XIX, com o desenvolvimento do sistema colonial em África e da realidade imperial e colonial portuguesa em África, que levou a uma inferiorização e desvalorização dos povos africanos. É fascinante tudo isto que tu nos contas. Eu tive a oportunidade de ler o livro também. Oxalá que o livro não demore na sua segunda edição, porque esperemos realmente é algo fascinante tudo aquilo que tu contas nesta obra. Isabel, não temos mais tempo, o nosso tempo chegou ao fim. É um privilégio para mim e com certeza de todos os que tenham a oportunidade de estar connosco neste programa, poder comungar um pouco do resultado da tua pesquisa e investigação, que já dura há uns bons aninhos, não é? Em meu nome e de todos aqueles que se sentiram gratificados por terem aqui presente, refletindo e falando sobre este tema incontornável da história da humanidade, um beijo, um obrigado e até sempre, Isabel. E até sempre. Muito obrigada também, Fernando. Foi um gosto estar aqui contigo. Obrigado, Isabel. Então, nesse caso,
nós vamos ouvir aqui também, muito a propósito, o Rui Mingas, num tema muito conhecido chamado Monangambe. Conheces também, sim, com certeza, sim, não é? Sim. Muito bem. Naquela roça grande não tem chuva, é o suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro e aquele vermelho cereja são gotas do meu sangue feitas seiva. O café vai ser torrado, pisado, torturado, vai ficar negro, negro da cor do contratado, negro da cor do contratado. Perguntem às aves que cantam, aos recatos de alegre serpentear e ao vento forte do sertão. Quem se levanta cedo, quem vai à tonga, quem traz pela estrada longa a tipóia ou o cacho de dendém, quem capina e em paga recebe desdém. Foba podre, peixe podre, panos ruins, 50 angolares. Foba podre, peixe podre, panos ruins, 50 angolares. Porrada, serrafilares, porrada, serrafilares. Quem faz o milho crescer e os laranjais florescer, quem dá dinheiro para o patrão comprar máquinas, carros, senhoras e cabeças de pretos para os motores. Quem faz o branco prosperar, ter barriga grande, ter dinheiro, e as aves que cantam, os regatos de alegre serpentear e o vento forte do sertão responderão: Monangambe, Monangambe. Ah, deixa-me ao menos subir as palmeiras, deixa-me beber maruva e esquecer diluído nas minhas bebedeiras. Monangambe, Monangambe. Este programa contou com a colaboração de André Monteferro e de Raquel Ferreira no apoio técnico e de Helena Gil na pesquisa e apoio informático. Ouvimos interpretações musicais de The Golden Singers, de Joan Baez, Vitorino e José Afonso. E contámos também e falámos dos livros com o título Escravidão, volume 1 do primeiro leilão de cativos em Portugal até à morte de Zumbi dos Palmares, de Laurentino Gomes, e de Os Pretos do Sado, história de uma comunidade alentejana de origem africana, séculos XV a XX, de Isabel Castro Henriques, com a colaboração de João Moreira de Silva. Até breve e saúde, muita saúde da boa.